Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hoje Sempre Hoje. Gente, o nosso estúdio tá muito chique, tá muito lindo, com duas mulheres aqui encantadoras, empreendedoras e cheias de propósito. E antes da gente começar a falar com elas, eu já tenho um recado especial para você. O que você vai fazer dia 30 de julho, hein? Qual que é a sua programação? Não tem nada na agenda? Então fica aqui, porque elas vão te convidar para algo muito especial. Junto com a Marisete França, está aqui com a gente também a Julieta Marinho. É um prazer ter vocês aqui, meninas. E as duas vão falar pra gente do lançamento do livro Mulheres com Propósito? Mulheres De fé, empreendendo com propósito. É isso mesmo. Mulheres de fé empreendendo com propósito. Um livro que vai ser lançado agora no dia 30 de julho. E a Marisete está aqui, organizadora de todo esse evento, de todo esse livro e de mais alguns também, pelo que eu entendi já, né? A mulher do livro. E a Ju é uma convidada especial, também integrou aí as 6 meninas que ajudaram, junto com a Marisete, a escrever o livro, a contar a sua história, e já uma conhecida aqui do Hoje Sempre, ela que já participou da época do Sem Roteiro, né, Ju? Isso. Você veio aqui contar um pouquinho da parte da etiqueta, junto com a psicóloga, né? A gente trouxe aqui também, foi muito legal. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui. Pra gente começar, eu quero falar com você, Marisete. Toda a organização disso tudo é sua, né? Todo esse evento, esse talento todo aí que você colocou nesse livro, vem de você, da tua organização. Então, eu queria que você começasse contando como é que tudo começou, desde o início, não só desse de agora, né? Que bênção. Olha, eu quero aqui em primeiro lugar agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você nessa tarde, de estar aqui falando com o seu público. Obrigada. Né? Muito bom mesmo. E que bom que a Julieta é sua amiga, né? Já ela é uma conhece fofa. de longa data, porque empreendendo com propósito, na verdade, a mulher já nasce empreendedora, né? Porque lá em Provérbios 31, a palavra de Deus diz que ela acorda cedo, que ela dá ordem para os seus servos e que ela faz tudo. Aí você fala tudo o quê, Marisete? Tudo. Tudo mesmo. Ela arruma casa, cuida de marido, cuida de filho, empreende, vai lá nos mercadores, faz negócio, estuda, volta, costura e deixa o marido lindo para ser honrado em frente à sociedade. Então, Amém. A mulher, gente, já é empreendedora desde quando Deus a criou. E Marisete França começou a empreender. Sim, começou a empreender, mas Deus me puxou e trouxe algo grandioso para a minha vida. Quando eu fui convidada aqui no Mato Grosso para contar a minha história, eu pensei, contar o quê? Que história, né? Porque você vive grandes desafios e você acha que a sua história não significa nada. Não vai, o que vai emocionar, fazer, o que eu vou né? ensinar? Mas é a nossa história que faz a diferença, porque nós somos únicas, né? E por ser única, ninguém pode contá-la por você. E aí, eu aceitei o desafio, há 6 anos atrás, de contar a minha história para o mundo. Uma história de desafio, dor, muitas lutas, mas de grandes vitórias. Porque quem me escolheu foi ele. Amém. E a minha identidade é de filha, né? E aí eu escrevi o meu primeiro livro, a minha primeira participação como coautora. Fui a 10ª mulheres de um livro a ser escolhida. E ali começava o legado que Deus queria fazer através da minha vida, porque Ele nos usa como instrumento dele, né, para fazer isso. E eu escrevi o Mulheres Diamante, construindo um legado. E o que é o legado? É isso, é você dar continuidade a algo que Deus te deu. E no dia do lançamento do Construindo um Legado, eu sentei para ouvir as mulheres contarem a história delas, porque eu era a 10ª. Então todas elas falando. 9 mulheres contando a sua história. Né? Só que eu já comecei, escrevi minha história e eles me convidaram para ajudar no lançamento, porque eu sou muito à frente, né? Aí falou, você ajuda a organizar o lançamento? Eu escolhi o local, eu organizei, mas aí eu sentei, porque tinha 9 mulheres antes de mim para contar essa história. E ali Deus falou comigo. E ao falar comigo, ele falou, tá aí o que eu quero que você faça a partir de hoje. Que você levante mulheres para contar a história delas. Porque é através da vida das mulheres que eu estou te colocando nas mãos, você levantará muitas outras mulheres. E eu não entendi.
gente nunca entende no primeiro momento, né? No Não primeiro entendi. momento, né? E me emociona até hoje. Por quê? Porque a dele não é meu. Então eu falo que tudo que é dele você precisa fazer com excelência. E demorou um tempo, né? 6 anos, mas eu não parei desde aquele dia. Você falou 8 livros. Sim, 8 livros. Eu comecei a recrutar mulheres. No primeiro livro eu consegui 6 mulheres e eu coloquei junto com Carlos dentro do livro. Nós escrevemos Mulheres Diamante Impactando Vidas. E eu já tinha mulheres que eu escolhi e levei para esse livro. Depois eu falei, chegou a hora, Senhor, de eu fazer o que o Senhor me mandou. O projeto é todas as mulheres que a Marisete escolher, mentorear e levar essas mulheres para contar a sua história. E Deus me deu mulheres diamante vivendo sua fé com excelência. E foi de excelência, porque em 30 dias aquelas 10 mulheres escreveram a sua história. Uau. E no lançamento em Água Boa, a cidade parou para ouvir, porque eram as primeiras mulheres de Água Boa a se tornarem escritoras. E vendeu 2.000 livros no lançamento. Então foi a coisa mais linda. Tinha mulheres que não escreviam, não assinam o nome, é analfabeta, mas ela contou e nós escrevemos a história dela. E o livro hoje, sabe, alcançou um nível que eu falo que só o céu é o limite. E aí Deus foi me dando mulheres. E a sua amiga, nesse novo projeto, foi a primeira mulher que eu convidei. Porque agora o projeto que nasceu lá atrás vai se tornar um instituto e academia Mulheres de Fé. E a Julieta foi a primeira pessoa que Deus colocou no meu coração. A gente se reencontrou novamente, eu convidei ela. E ela falou, eu não sei como fazer, mas se você me ajudar, eu faço. Eu falei, a história eu tenho, que eu quero contar, né? Mas eu não me imagino escritora. Eu, escritora, sou capaz? E aí... E a gente tem muito disso que a Ju trouxe agora, né? Essa questão da, será que eu sou capaz? Isso é uma barreira que você quebra Isso. quando o lançamento tá aí, né, Ju? Mas não é só nessa hora. É na hora que você convida a mulher, porque você precisa validar ela. Você precisa mostrar para ela quem Que ela tem é, história. qual é essa identidade dessa mulher, sabe? Porque cada uma de nós tem uma identidade. Eu jamais vou poder sentar aqui, fazer um podcast igual ao seu. É você, é a sua identidade, é o seu jeito e é a sua história. Eu posso Exatamente. escrever a sua biografia para você, mas são as suas palavras, é o que você viveu. É o sentimento, é nosso, é Isso. único, né? Eu falo, a gente pode até passar pelas mesmas dores, mas elas não serão iguais. Então, quando eu validei a Julieta e falei, sim, Ju, eu te conheço, nós somos advogada, caminhamos há 12 anos, 13 anos juntas dentro da UAB, eu conheço sua família, eu sei quem é você, o que você carrega, e as pessoas precisam saber disso. Ela falou, amiga, eu vou fazer, não sei como, mas eu irei fazer. Falei, a história eu tenho, você, né? O resto você, né? Organiza. Organiza. Essa questão. E aí, Aí a gente... Deus colocava realmente, como as 10 de Água Boa, as mulheres certas no momento certo para escrever esse livro, que não é só o lançamento do livro, é o lançamento do Instituto e Academia Mulheres de Fé. E esse instituto, conta pra gente aí, Marisete, qual que é o intuito dele no contexto? É também de trazer mais essa mulher para dentro do empreendedorismo, para dentro da escrita? Como é que vai Sim. funcionar? É justamente isso. Nós queremos um instituto de mulheres reais, ajudando mulheres, a levantar mulheres em todas as áreas. Porque eu jamais vou apagar o seu brilho. As estrelas do céu brilham todas juntas e nenhuma interfere no brilho da outra. Então eu quero mulher segurando na mão de E é mulher. o que deixa mais bonito o céu, né? Empreendendo, Exato, é. andando junto, aplaudindo outra mulher, sabe? Porque o mundo pregou para nós que nós somos competidoras, nós nos competimos uma contra a outra. E não é verdade. Deus nos criou para andar em unidade, porque tudo que é seu jamais será meu. Então eu preciso andar com vocês de mãos dadas, porque senão eu não estaria aqui hoje. A Julieta te conhece, você conhece a Julieta. Quem nos trouxe para sentar nessa mesa?
A Julieta. A Julieta. Então, a Cirlei, na verdade, né? A Cirlei. O assunto de hoje. O assunto de hoje veio lá do curso da Cirlei. Isso. A a Cirlei é minha Um amiga, beijo pra Cirlei. advogada também, né? E minha amiga, já caminhei com Cirlei há muito tempo, na política, na vida pessoal. Então, Deus nos quer andando lado a lado, empreendendo, fazendo negócio, ajudando uma a outra, de mãos dadas de verdade, sabe? E o Instituto é para isso, para treinar mulheres a viver os 3 pilares: corpo, alma e espírito, porque nós somos uma trilogia. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. É uma mentoria, de alguma forma, para Sim, essa mulher. Mas é uma mentoria com uma academia mesmo, vai ter estudo, vai ter treinamento, vai ter Olha só. qualificação profissional. E o final, o livro é para brindar essas mulheres, para ela entender que ela tem autoridade em toda a área que ela decidiu empreender. Ou seja, essa mulher vai fazer uma caminhada com Vai, vocês ali nesse isso. instituto. E todas Olha que só. quiserem permanecer cadastradas dentro do instituto, trabalhando, dando aula, fazendo o que... Não posso contar tudo. Vai acontecer lá. Ela vai permanecer, ela vai ter esse espaço de caminhar dentro do instituto como uma mulher de fé, como uma mulher empreendedora e como uma mulher que levanta outras mulheres. Uau, muito bom isso. É muito bom, né? Como você mesmo disse, a gente vem aí de uma sociedade que nos ensina, né? A competição entre mulheres. Há coisas básicas, né? A mulher se arruma, não é para o marido, é para outra mulher. A mulher não sei o quê, a mulher é isso. E ver isso crescendo, né? Num volume grande. Porque não é só o número de autoras ou de coautoras, no seu caso, mas é um número que impacta quem compra, né? Como você falou, foram só no primeira edição 2.000 vendas no lançamento, né? E aí o povo pergunta para mim, Marisete, qual é o significado hoje de se tornar best-seller pela segunda vez? Uau. Que o Construindo o Legado já me levou a isso. E eu falei assim, as vidas que eu impactei com esse número. Porque não adianta vender livro e ele ficar lá guardado. Né? Ele precisa ser lido, as pessoas precisam conhecer você e entender que elas podem estar passando pela mesma coisa e elas serão capazes de sair de onde ela está. Então, elas tomarem uma decisão de mudar a vida dela. Porque a gente fala muito, né, na rede social, por exemplo, o storytelling, o que vende é a história. E na vida real, tirando isso da internet e trazendo para nosso dia a dia, um livro, ele também tem essa capacidade. Sim. A nossa história, muitas vezes, talvez aquela mulher que está aí nos assistindo, ela fala assim, mas o que eu vou contar? Eu não tenho história. Às vezes, o simples fato de você ter passado por uma infância sofrida e isso não ter respingado nos seus filhos, é uma história. Sim, é uma exato. forma, né? É um testemunho. Que você vai conseguir virar a chave de quem está lendo ali o livro e entender e compreender. Olha, a Ju, ela não pode contar tudo, né? Eu sei com exclusividade a história dela. Mas não não sei tudo também. Mas, Ju, conta um pouquinho pra gente aí, dá uma pincelada do que vai ter na sua história, né? O que foi... O que você trouxe das tantas histórias que você tem. E vale chorar, tá? Não tem problema, não. Porque falar desse assunto me vem à tona as dores, né? Porque é justamente isso que o meu capítulo, né? Então, quando eu reencontrei Marisete, ela me fez a pergunta assim, Ju, vamos participar desse propósito e tal, né? Eu falei, eu sou capaz? Eu falei, a história eu tenho, o que eu quero contar? Porque eu tô num propósito, uma missão de que existem histórias que não merecem ser silenciadas. Então, o meu capítulo eu falo justamente sobre isso. Uma história de vida que vem do meu pai, da minha mãe, né, das minhas gerações, e que mostra o servir, mostra o propósito no ordinário. E ali eu falo, né, o nascimento da Toque Fino, de como eu comecei a empreender, do motivo. Então, pincelando aí sem aprofundar muito. E ela é tão chique, gente, que eu tava só... Vou até mostrar pra vocês como a Ju é chique, ó. Eu tava só com a minha xícarazinha aqui, pegava assim e colocava aqui. Ela não, eu observei ela enquanto a Marisete falava. Ela toda bonitinha, com pratinho, toda delicada. Falei, tá vendo, gente? Preciso ainda de mais aulas com a Ju. Vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade, né? E Marisete, como
como é que faz, assim? Você falou que essas mulheres, você a convidou, você trouxe para perto, Deus de alguma forma ali, né, te mostrou quem era. Sim. Mas às vezes a gente está assistindo e a gente tem, de repente, alguém que tem uma história bonita e que deseja contar essa história, né? Isso impacta, acho que ainda mais, porque essa mulher, ela tem a ciência do quanto a vida dela vai mudar a vida de outra pessoa. Como é que faz para te encontrar? Ela conta um pouco da história dela para você? Isso é aprovado? Como é que funciona isso? Para a gente entender esse processo. Que interessante, né? As mulheres que estão nesse livro, 7 eu já conhecia, né? Vamos dizer assim, conhecia de ouvir falar, mas tinha aquelas que estavam mais próximas. Mas a 7ª mulher, eu não a conheço pessoalmente. Uma das integrantes contou a história dela e aí a gente conversou com ela e ela se integrou ao grupo. A história dela é forte, é impactante. Ela não está no Brasil, ela mora em Portugal. Uau. E ela escreveu o livro. Vai vir para o lançamento ou não? Não, vai vir em dezembro para lançar separado e a gente vai para Portugal lançar o livro. Tem que ir para Portugal. Nós vamos para Portugal, é o propósito, né? Mas você me perguntou interessante. Ontem eu estava em Poconé dando uma palestra à noite e no final da palestra 3 mulheres me procuraram. Por causa da minha história, ela falou: doutora, eu preciso fazer uma mentoria com a senhora. Eu falei: amém, glória a Deus. Mas eu gostaria de participar do Instituto, porque eu estou há 10 anos tentando passar na OAB e não consigo. E a senhora, o que a senhora explanou aqui vai me levar a sair da onde eu estou, paralisada. Mas eu quero contar a minha história para a senhora. Aí ela pegou meu telefone lá e a gente vai conversar com ela. Mas a outra já chegou assim: eu quero participar, a minha história é muito forte, eu preciso contar. Olha que interessante. Porque no meio de uma palestra ela se destravou e ela viu que a história dela importa. Sim. Então ela veio falar comigo porque ela estava ali. Mas quem não está pessoalmente, em algum ambiente que a gente esteja, pode me conectar pelo Instituto. Nós temos o Instagram, né, Instituto Mulheres de Fé, e tem o meu Instagram também, Marisete França Oficial. Nesse tempo, Marisete, que você está trabalhando com isso, a gente pode dizer, e a Ju também, eu quero que você me responda isso, escrever, contar a história, cura? Cura. Com toda Na certeza. verdade, não só cura, te torna uma pessoa grata. E a gratidão te liberta. Porque o céu se abre quando você é grato, entende? Porque quando você revisita o seu passado, você vê tudo em detalhe que Deus fez na sua vida. Da onde Deus te tirou e da onde Deus te colocou. E não tem como não ser grata, porque tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. Você não me conhece, mas se eu te contar a minha história, você vai entender o que eu estou falando. Eu quero que você traga só um pouquinho, antes da Ju responder, que você traga só um pouquinho da sua história, porque Pega o lencinho. acho que é importante, né? Ela tá aqui falando. A Ju já tinha comentado algo a respeito, mas aqui ao vivo acho que vai ser mais impactante. Amém. A Marisete França, que está aqui na sua frente hoje, essa mulher poderosa, né, em Uau, Deus, amém. né? Ela veio para Cuiabá com apenas 17 anos, né? Viajou 3 dias dentro de um ônibus, com uma filha de 17 dias nos braços. Meu Deus. Mas eu estava vindo de algo terrível que tinha acontecido comigo. Eu sou baiana de Itapetinga e o grande amor da minha vida tinha me jogado a 10 degraus abaixo, grávida de 8 meses. E eu fiquei 4 horas caída no meio da rua, num chão, para quem conhece a Bahia, em vez de asfalto é paralelepípedo. E eu fiquei 4 horas desmaiada naquela calçada, mas eu fiquei sozinha, não tinha ninguém comigo, porque a mãe dele pegou ele e levou para fora da cidade. E quando eu acordei, eu estava naquele chão sozinha. Sozinha da presença do homem que eu amava, mas não do pai que me criou. E quando eu acordei ali naquele chão, eu tive a oportunidade de mudar a minha história. Eu tinha 2 escolhas, ou ficar caída, me sentindo como vítima, fui abandonada, fui jogada fora, sofri violência doméstica, que não era esse nome lindo que é hoje, não tinha essa capa hoje que a gente recebe, essa proteção toda da Lei Maria da Penha, mas eu levantei.
E a minha filha mexeu. E quando a minha filha mexeu, eu recebi de Deus a oportunidade de sair daquele lugar e reconstruir a minha história. Infelizmente, eu não pude sair naquele momento. Eu estava com 8 meses de grávida. E eu tive que ter a minha filha naquela cidade, que era a minha cidade. Eu nasci em Tapetinga, era a minha terra, o meu povo, né? Mas no dia 18 de janeiro de 1991, a Michele nascia no Hospital Cristo Redentor. E ali Deus confirmava novamente que era Ele cuidando de mim. Peguei o ônibus 17 dias depois, a minha filha registrada só no meu nome, e viajei em direção a Cuiabá, porque a minha mãe estava aqui. Na verdade, Várzea Grande. Eu mesma, Várzea Grande, né? No Grande Cristo Rei, que eu estou há 36 anos. E durante aquele trajeto, eu perguntava para Deus por quê. Eu chorava muito. Eu era uma boa filha, eu era uma boa esposa, eu era uma boa nora. E eu também era filha amada de Deus. Por isso que Ele permitiu que aquilo acontecesse. Ele não me queria naquele lugar, nem com aquele homem, nem naquela cidade. E Ele usou aquela ferramenta para me tirar de lá. E eu recebi essa resposta dentro do ônibus. Ele me deu um versículo e falava, lá em Deuteronômio 8:5. Se você ler depois, você vai entender. Filha, o pai executa os seus filhos, assim como o Senhor executa o filho que ama, mas que obedece os seus mandamentos. Hoje eu estou te levando para uma terra boa, que mana leite e mel. Eu chorava porque eu não tinha R$1 na minha carteira. Eu só bebia água para amamentar minha filha. Eu saí de lá sem nada. E Deus me trouxe para uma terra que mana leite e mel. E Ele me prometeu naquela palavra que aqui eu comeria o pão sem escassez e que nada iria me faltar. Nada. Sabe o que é nada? Mesmo no meio daquela tempestade, Ele cuidou de mim. E eu cheguei em Cuiabá e no dia seguinte eu comecei a trabalhar no Mercadão da Malha. E Deus mudou a minha história. Eu faço 34 anos de casada. Deus me deu mais 3 filhos. Deus me deu um pai para minha filha, que é o meu marido. Deus me fez advogada, porque eu nunca sonhei em ser advogada. Pelo contrário, eu sonhava em ser jornalista. Olha. Mas o Senhor tinha escrito a minha história. E aqui Ele mudou a minha história. Então Ele é capaz de mudar a sua. Ele é capaz de mudar a história de qualquer mulher. Porque foi Ele que nos criou. É isso. Muito bem, já entendemos, Nossa, entendemos o porquê do best-seller, né, Ju? que história. Que história, muito bom mesmo. Conta pra gente, Ju, sobre a questão, né, da cura. Como é que você se sentiu escrevendo, passando, né, o seu sentimento para as palavras, né? E o que isso mudou da Ju antes de escrever para a Ju de agora? É justamente, né, o que a Marisete acabou de comentar, e a gratidão, né? Voltando, né? Quando eu recebi o convite, eu falei pra você, eu tenho uma história que eu quero contar. Porque eu tava, né, com esse nascimento toque fino e pensando, né, eu tenho um legado, eu tenho um propósito, eu quero que as pessoas possam viver aquilo que eu vivi na minha casa. Se todos pudessem, ia ser tão maravilhosa a experiência que eu tive, eu fui uma privilegiada, né, e poder contar isso, ou fazer que as pessoas enxerguem isso, é maravilhoso. Então eu falei pra ela, não, eu tenho uma história, só não sei como é que faz isso, né, aí ela falou, toda a equipe que ajudava, falei assim, não, me criou coragem, falei, então tá bom, então eu vou. E me veio na memória uma frase que meu pai falava pra mim, que a gente na vida, né, deve ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu falei, tá aí, vai ser a oportunidade. Aí eu comecei, né, a escrever o livro. A história eu já tinha, mas escrevê-la, botar no papel, você visualiza tudo aquilo que você relembra na pele, parece que aflora. Tudo que você passou, que você... E é um processo de cura, porque você vai revivendo aquilo e vai revivendo, e você começa a enxergar com os olhos de gratidão. Nossa, graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu passei por isso para estar aqui hoje, porque eu não teria chegado aqui se eu não tivesse percorrido esse caminho, né? É diferente, então é gratificante, e hoje você olha para trás e fala assim, nossa, eu tive muitos milagres. O que você, com a sua história, quer mostrar para quem for ler a tua história no livro? Que a presença, ela vale muito mais
do que a mesa montada, né? Porque eu falo assim, a Toque Fino, ela trabalha com uma consultoria de etiqueta, mas também de mesa posta. Porque um spoilerzinho aí, né? Meu pai, ele gostava muito de reunir as pessoas. E ele era muito presente mesmo, mas presente físico, de apoio, de tudo. Ele não perdia um momento, não deixava de falar nada pra ninguém, assim, de sentimento. E aí hoje, na falta dele, eu enxergo assim, falei, nossa, ainda bem que eu tive isso com ele. Porque eu olho pra trás e não fica aquela sensação do tipo, nossa, eu precisava ter dito aquilo, ou ter vivido mais um pouquinho, sabe? Porque ele fez isso conosco em casa. Então, é exatamente isso. Então, quando eu monto uma mesa, eu quero que as pessoas entendam que a intenção de montar vale muito mais do que os próprios objetos que estão ali. Que não precisa ter aquelas louças bonitas, ou o perfil da decoração em si. É a intenção de você montar, de você conhecer. Reunir você as pessoas realmente que você ama em volta da mesa. É tipo isso, nesse Isso. sentido. Você importa pra mim. Tipo, eu tô parando aqui 5 minutinhos pra gente tomar um café junto, mas eu estou olhando pra você. Nós estamos tendo essa troca, essa presença real. Não aquela presença que tá aqui, tá com o celular e conversando e que sai só pra falar que tomou um café e tá indo. Sabe? Que é o que as famílias precisam hoje, né? Isso, criar essas conexões, porque a mesa cura, a mesa, ela cria vínculos com a família. Você sabe daquele que momento você lembrou de uma situação engraçada agora. A gente vira e mexe, tá sempre no escritório do meu esposo, eu e a minha filha. E aí teve um dia que a gente passou o dia juntos. A gente almoçou juntos, tomamos café juntos, fomos pro escritório, almoçamos juntos. E aí no final da tarde a gente decidiu fazer um rapzinho, nós três, né? E aí só que chegou uma hora que tava eu no celular, ele no dele, e aí a Clarice não tem celular, mas eu deixei um com ela lá naquele momento. E aí eu parei e eu vi uma mulher observando a gente. E aí eu falei assim, cara, essa mulher, ela não sabe que a gente passou o dia inteiro junto e ela tá aqui criticando a gente por algo que ela tá vendo e é real, né? Tipo, a família, os três no celular. E aí a gente até brincou, ele falou, depois dessa eu nunca mais critico quem eu vejo no celular, né? A gente brincou, porque não sabe a rotina. Mas é importante porque a gente nota, essa semana eu falei pra minha filha assim, vamos tomar um café lá naquela cafeteria nova que abriu em Várzea Grande, a Bully, né? Não sei se você já foi lá, a Bully Quente, é uma delícia, eu gostei muito de lá. E aí eu toda empolgada, ela falou assim, mãe, eu queria tomar um café com você aqui. Que bem. Tipo, porque, exatamente isso, não é o lugar. Não é o lugar, exatamente. Você. Eu falei, e aí ela entendeu. Mas por que ela entendeu isso? Porque ela entendeu que lá a gente ia tomar um café rápido, porque eu tinha compromisso. Eu queria facilitar pra mim e deixar um café gostoso pra nós duas. Ela não, ela queria ficar em casa, porque ela sabia que em casa o café ia ser mais demorado, teria mais presença. Ia poder ficar conversando com falei, você cara, à vontade, sem julgamento de ninguém. Exatamente, como a gente faz tantas coisas no automático e não percebe que é o que você tá, de alguma forma, querendo mostrar isso no seu livro, na sua história. No meu capítulo. Muito legal isso. E a Julieta, ao contar a história dela, eu fui é uma vantagem pra mim, tá, gente? Você lê tudo. Eu leio todas as histórias. Eu fui a primeira a entregar, porque eu já tinha a história que eu queria contar, né? Então, assim, quando eu comecei a ler, porque eu também conheço a história da Julieta, né? Talvez não aprofundada como você, porque a gente é próxima, mas nem tanto, agora mais. Quando eu li as histórias que vai chegando para mim, eu vou lendo, porque eu sou a primeira a olhar para a história e ver o que fazer mais. Eu falei assim, é realmente o que eu precisava que a Julieta falasse. Por quê? Porque no momento, eu falo que neste momento, depois de pós-pandemia, que as pessoas foram presas em casa e depois elas saíram de casa. Então elas saíram com uma sede de viver o mundo e esqueceram de olhar para o essencial. Para quem está dentro, né? Para quem está dentro, é o que nós precisamos olhar, o autoconhecimento, a presença, né, da família, dos filhos, valorizar isso, porque a pandemia trouxe isso para minha vida. Exato. Que dinheiro não substitui pessoas. O maior patrimônio que nós temos hoje é o ser humano, é a pessoa. E se você, como a Julieta, perdeu o pai e a dor dela fez ela escrever essa história e montar esse negócio, empreender com algo que doeu, mas que curou, porque ela lembrou que ela
teria que ser grata porque ela teve tudo. Porque o pai dela deu tudo que ele podia. Ela falou uma coisa aqui que me surpreendeu e eu gosto muito de falar. Ele não deixou nada a falar. Ele falou tudo o que sentia, ele viveu tudo que devia, né, com as pessoas que importava. E muita gente vão embora sem palavras ditas, né? Não tem oportunidade de pedir perdão, não tem oportunidade de tomar um café ali sem pressa, porque tudo pode esperar. Mas e se for o último momento? E se for a última palavra? Se for o último segundo? E ela aproveitou, ela viveu. E quando ela olhou para isso, a dor foi sendo curada. Ela falou, meu pai me deu tudo. Meu pai viveu tudo. Meu pai recebeu bem. Meu pai gostava disso. Olha que coisa linda que eu tive, que muitos não tiveram. Então, essa história curou ela e vai curar milhões de pessoas. Porque é o que a gente precisa. E eu costumo dizer assim, né, para algumas pessoas, quando eu vou palestrar, né, que eu tenho feito, as pessoas esquecem o que você faz, elas esquecem o que você diz, mas não esquecem como se sentiram perto de você. Perto de você. E é incrível isso, porque realmente é aquela sensação, aquela experiência vivida ali é que você vai carregar como legado seu. O que você vai deixar? Qual é a imagem que você está deixando, né, aqui? Que a gente fala de legado, a gente pensa, logo vem na mente algo material, né? Nem falando só no financeiro, mas assim, é um material. E quando a gente trabalha o legado sentimento, ele é muito mais forte, né? Sim. Ele é imaterial em tudo. Em tudo. Em tudo. Agora, Marisete, pra gente, entrando pro final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho dessas histórias. Elas têm algo em comum? A dor, na maioria das vezes, é algo em comum dessas histórias para chegar ao empreendedorismo? Ou, de repente, tem outros modelos aí? Eu falo por mim, né? Eu não entrei no empreender por amor. Eu entrei nem por necessidade, nem por dor. Eu entrei porque, assim, aconteceu, encaixou, foi mão na luva, sabe? Mas, assim, a maioria das mulheres tem isso como algo na dor? Na verdade, dentro da eu história? falo que a dor vai lapidando a mulher para ela se tornar aquilo que Deus já criou para ser, né? Empreendedora. Eu acho que empreendedora já estava na palavra, porque, como eu falei, Provérbios 31 fala dessa mulher que faz negócio, que empreende, né? já estava lá, nós já sobre nascemos comércio. com isso, né? Mas muitas, passando pela dor, elas se transformam. E aí vem o empreender, fazer um negócio, estar no meio ali, fazendo algo para criar autoridade na sua área. Eu falo muito isso, que muitas vezes a mulher tem que passar por uma dor muito forte para ela entender o valor que ela tem. Criar autoridade de ser quem ela é, entendeu? Porque eu olho para a Julieta, ela foi uma advogada grandiosa, mas ela decidiu deixar essa profissão e empreender nessa. Ela vai deixar de ser uma advogada com excelência? Não. É da natureza dela, mas agora ela resolveu empreender numa área que para ela tem um significado maior. Ela se encontrou para fazer o seu propósito, aquilo que ela foi criada. Então Deus foi lapidando ela. E hoje Julieta é uma das escritoras do Empreendendo com Propósito, né, que é o mais forte, mas é a fé, que é o alicerce desse livro. Eu quero falar assim, a Julieta se tornou uma empreendedora, uma vendedora de excelência. Ela já vendeu quase todos os livros dela na pré-venda, tá? E por quê? Porque tudo isso a gente trabalha, né, Ju? A gente valida essa mulher que tá tudo nela, não é nada da Marisete, Deus já a criou com tudo isso. Então a Julieta é uma das escritoras que vendeu antecipadamente, porque a gente ensina isso, a gente prega isso e mostrou para ela a empreendedora que ela é. Você entendeu? Interessante, Ju, que o grupo, né, a advogada ali, mas nós somos em 8, né, com a Marisete 8, que inclusive ela tem um capítulozinho, né, uma outra história aí que ela conta no livro, mas com profissões diferentes. Não somos todas advogadas, né, ou isso. E é interessante, assim, quando você vai ler o capítulo de cada uma, de cada mulher, e você vê esse... Não conta tudo. que nem todas falam realmente de empreender, como eu disse, né? De empreender como um comércio, como algo assim.
mas quanto do empreender da vida, né? Eu falo assim que o simples fato de você conduzir como mãe, você saber conduzir os seus filhos para um futuro bom, você de alguma forma está trazendo para a sociedade alguém bom. Você já está empreendendo, trabalhando ali com ele, né? Sim. É nesse sentido também. Ontem eu estava em Poconé e dei uma palestra sobre liderança de alta performance e inteligência emocional. E eu falei justamente isso aí que você falou. Você primeiro precisa liderar dentro de você, ser líder de si mesmo, e depois liderar a sua família, que é o projeto maior de Deus na Terra. Então, você empreende dentro de casa, você cuida ali. Você falou do seu empreendimento familiar, que você hoje empreende junto com sua filha, com seu marido. Então, é isso que é mulher. E todas nós, temos 3 advogadas no livro, uma dentista, né? Temos uma arquiteta, temos uma nutricionista. Então, nós temos mulher do Mato Grosso inteiro, temos mulheres de Portugal, inclusive que é uma bacharel em Direito também, mas que mora em Portugal, empreende lá, tem um restaurante. Então, nós temos várias profissões, mas cada uma com sua autoridade na sua área. E que foi as histórias se completando, mas a história de fé, que é o norte de tudo isso. Porque que é o sem fé, fé, né? é impossível agradar a Deus. Só para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o livro, né? Onde comprar, o dia do evento, dia 30, agora, 7 horas da noite. Convite aberto, pode ir com a família, como é que vai ser? Exatamente isso, né? O lançamento ocorrerá oficialmente dia 30 de julho, às 19 horas, no espaço Febracis. E o convite ele é aberto, extensivo a todos, tá? Entrada gratuita? Entrada gratuita. Olha que delícia, né? Nós estamos ali na Febracis, no Jardim Cuiabá. Eu sempre falo que Deus coloca as coisas certas no momento certo. Nós estamos lançando o nosso livro na maior escola de inteligência emocional do mundo, que é a Febracis Cuiabá, né? Que é uma escola de negócio, uma escola de empreendimentos. Eu falo assim, grande empreendimento. Qual que é o seu maior empreendimento? A sua família. Então, está aberto para as famílias, que as famílias estejam. E uma amiga nos falou que o nosso livro se tornará uma bíblia de cabeceira. Porque Amém. Cada família que lê esse livro vai indicar para outra. Porque as histórias que estão ali, que foram ali contadas, são histórias reais de mulheres reais. Isso. E aí você pode ter acesso ao livro no dia do lançamento e depois, pessoalmente, nos procurando no Instagram. Como @toquefino_receber-bem. Marisete França Oficial e, claro, através do nosso instituto também, Instituto Mulheres de Fé. É isso aí, meninas. Então, só confirmando, dia 30 de julho, às 19 horas, lançamento do livro Mulheres de Fé Empreendendo com Propósito. Linda essa capa, hein? Adorei. Maravilhosa. Muito bonita. Vocês só vão conferir daqui uns dias também. A Ju já ficou de trazer o meu, né, Ju? Fiquei. Ah, Vou te muito entregar. E eu vou te contar, o Autografado. livro já chegou, mas eu não fui buscar ainda para não correr o risco de Mostrar, olha que antecipar antes, olha só. Gente, obrigada pela presença. Marisete, continue abrilhantando aí outras histórias, né? Acho que é muito legal a gente falar disso. Ju, parabéns pela iniciativa também de querer, né, colocar isso no papel e mudar, de repente, a vida de outras mulheres através da sua história. Parabéns a todas as mulheres que vão participar desse livro e as que já tiveram as suas histórias contadas também. E o Hoje Sempre fica por aqui, lembrando você que é mais uma produção da Estúdio 8. Você acompanha os nossos programas segunda, quarta e sexta no canal do YouTube do Hoje Sempre e toda quinta-feira um por semana, na ordem aí que vai ser exibido na semana, é exibido também no YouTube da Estúdio 8. Um grande beijo para você e até o próximo programa.